Tá? Eu também já vou ali, vai nos três pontinhos do mais, aí vai ter interpretação. Então, três pontinhos do mais, seja no computador ou no teu celular, interpretação português. Acabei de colocar o meu aqui em português. Então, Oi, Carlos, Marcelo, acho bom que você está dia. aí, agora sim, bom dia, agora eu Aê, te ouço. joia. Então, acho que todos estão me ouvindo, né? Vamos colocando já a interpretação em português. Claro, aqueles que quiserem ouvir o Dr. Gaudangue em inglês também, não há problema. Só do pessoal em português que quiser, que tiver, digamos, com sobreposição de áudio, dá para mutar o áudio original também, sabe? Vocês conseguem fazer isso daí. Então, Marcelo, friozinho em Curitiba, muito bom. Acho que o Dr. Gaudangue deve estar entrando, já está por aqui. Santa Catarina também, se quiserem já também abrir câmera. Nada como estudar um pouquinho aí pra gente se esquentar, né? Tô com um Oxe, cafezinho aqui também. é ótimo, é ótimo. É, vamos lá. Dr. Gaurang, where are you? Eu sei que ele já está por aqui, né? Você viu por aí, né? Tá a Homeopathy Healing. É isso daí. A gente vai também hoje ter a apresentação do novo membro na TOSB, né? Vamos despedida de um saindo. Olha, tá aguardando a autorização do host para poder. Ah, agora deu. Ah, agora sim. Hello, my brother. Can you hear me? Perfect, perfect. 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 Great. How are you, Uh, Carlos? How are you, Marcelo? And como você está? How are all of our friends in Brazil? we want to see your Portuguese in November, huh? Great, great. Good to see you. Então, pessoal, excelente ver todos vocês aqui. Oi, Catarina, tudo bem? Bom te ver. Bem, bom dia. Vamos lá, vamos lá. Muito bom tê-los todos aqui. A gente vai ter alguns anúncios importantes hoje. É um prazer tê-los todos. É sempre bom estarmos aqui, doutor Gaurang, doutor Catarina. E então volto a pedir para o pessoal que está chegando agora pela primeira vez, para ter a tradução do Marcelo em português, por favor, vai nos três pontinhos ali mais, seja no teu celular, seja no teu computador, interpretação português, tá? Isso é bem importante para você poder ouvir a interpretação. Tem ali a Patrícia já colocou ali uma. Mas vamos lá ao que interessa. Nós estamos anunciando hoje o nosso principal pacote para o ano, nossas principais atividades, o que tem de mais importante no ano na The Other Song Brasil vai acontecer exatamente em junho. E eu convidei o Dr. Gaurang Gaikwad, a doutora Catarina, para falarem um pouco para a gente a respeito desse curso sobre animais que a gente vai estar começando agora em junho, que é um curso. Aliás, Marcelo, se quiser já ir traduzindo para o Carlos, eu ia dizer o seguinte: ele não tá no canal em português. Pede para ele não, o inglês inglês. lá, por inglês dele, Ok. ele não acionou lá. Okay, Gaurang, please put your interpretation in English, then you can hear Marcelo. Are you there? Yes, perfect. Perfect, yeah. Then Marcelo can translate for you. Então, assim, a gente, tradicionalmente, nós fazemos cursos internacionais, a gente teve o curso com o Dr. Jayas, e nós aguardamos os eventos do primeiro semestre, porque nós sabíamos que haveria agora, em junho, duas atividades que são as mais importantes do ano, com toda certeza. Além, é claro, do seminário presencial com o Dr. Gaurang, que vai acontecer em novembro. Então, o Dr. Gaurang tinha falado para a gente que estaria fazendo um curso internacional que começaria em junho do Reino Animal, e eu creio que esse é um dos cursos mais legais que ele já fez, pela qualidade dos palestrantes, pela profundidade com que esse tema é abordado. Então, a gente sabe que a maioria de vocês já acompanharam cursos feitos pela Escola Dr. Gaurang e sabem da qualidade disso, mas cada curso
isso vem sendo ainda aperfeiçoado, melhorado a cada vez mais. E a gente conseguiu, para esse curso, um preço que é o menor preço que a gente já praticou. É o valor mais acessível que a gente já praticou. A gente sabe o quanto custa aprender com grandes mestres, que é o que a gente vai aprender agora nesse curso, né? Assim, tá chovendo live de tudo quanto é jeito, tem uma série mas a gente sabe da importância do tempo de cada um de vocês, o quanto o tempo é importante, mais do que o valor, mais do que o dinheiro, é a importância do tempo de estudo, o quanto vale o tempo de cada um de vocês de estar estudando. Então, o que a The Other Song Brasil procura trazer é uma qualidade, aquilo que a gente tem de melhor, é a qualidade do material, para que cada um não perca tempo, para que você possa retirar o máximo que você puder do teu tempo de estudo. A gente sabe que a gente tem tanta coisa, é o trabalho, é a família, então reservar esse tempo para estudar não é estudar qualquer coisa, é estudar algo que realmente vai impactar no teu dia a dia, que realmente vai trazer um resultado que é aquilo que você espera para os teus casos, né? Então não é só estudar ou estudar um tema que você nunca vai utilizar, ou que você vai utilizar raramente. Não, isso que vai ser trazido são, em relação ao reino animal, é aquilo que cada um vai precisar e vai praticar todos os dias, e vai utilizar esse conhecimento todos os dias. Isso é a nossa preocupação. So, my brother, it's wonderful to have you again. Então, o Carlos está agradecendo, Always dizendo que é excited. maravilhoso ter aí o Gaurang de novo. I will mix for English because if Yes. I am hearing Marcelo translating myself. Yeah. Carlos, I wanted to just give an Sabe, idea Carlos, eu about queria só dar uma why ideia are we doing this sobre course. por quê. Por Just que to que give nós one just escolhemos idea about dar esse first curso? why. Só para dar uma What we'll ideia do, para vocês I do will share with porquê. you. But first is O the que why. nós vamos fazer vem depois, mas primeiro o porquê, né? And Carlos, perhaps you know the best Carlos, out of all talvez the você Brazilian saiba até colleagues. melhor And aí you and entre todos Marcelo, os because brasileiros, you've você e o been known Marcelo, for the porque longest, that vocês I have dois já me been very conhecem há strict muito with tempo e eu repertory, sou muito keynotes, rígido workshops, aí and olhando games for the last repertórios, 15, 20 keynotes, o years. Beric já faz What mais I de 15, found 20 in anos, the mas o last que eu 5 to 7 descobri, years especialmente is nos that últimos a 5 a lot of 7 anos, é patients que who we muitos are dos treating, pacientes que their nós temos states have become tratado, much more intense, os much more estados painful. que eles vivem Perhaps the estão muito world mais too is changing. intensos. Talvez A esse lot of people now mundo que require nós estamos vivendo está antibiotics mudando e compared to muitas when I pessoas agora started. precisam de So many, remédios because you can see animais, across the mais do world, que quando eu there is comecei, porque right você consegue ver versus pelo mundo left, todo there is one que group você versus another tem group. You can see um grupo wars. contra o outro Mostly, grupo, você vê majority of guerras, você vê parts of essa the temática world, aí it's surgindo almost as ao if we redor do are mundo coming to todo. the É como end se nós of estivéssemos our chegando ao planet, where limite do nosso anytime there could just planeta be a, e que a qualquer momento pode total battle, acontecer total war, a situation uma where guerra one wants to total, uma take over another country, catástrofe, another uma country. situação que um There is a país vai spying querer system dominar going o on. There is an outro, intelligence war. tem There is um a cold sistema war. There is de espionagem que crazy, está crazy amount acontecendo, of tem wars. guerras frias, We have, guerras de and not just only me, inteligência, because e o que nós so temos many of my visto colleagues aí, across the world, including you, assim como muitos dos is that colegas que temos definitely ao the redor do number mundo, of incluindo patients você, who é que nós require estamos vendo um antibiotic went high. grande número de pacientes Definitely precisando de went really remédios high. animais. Isso And aumentou that's demais where nos we últimos felt tempos. that because we E aí know que very nós few animal percebemos que, remedy sabe, como classes, nós sepia, conhecemos apis, poucos remédios but animais, the como animal laquese, remedy is much sépia, beyond apis, this. mas os remédios And animais that's why vão we muito wanted to além research disso. E more é por about isso que this. nós And I queríamos personally pesquisar wanted to mais a respeito study disso. E eu, and know more pessoalmente, about it. gostaria de estudar e And that is conhecer where mais sobre isso. I E saw some very foi aí interesting que eu results with some very vi alguns interesting remedies, resultados muito out of interessantes, com box remédios remedies, muito animal interessantes, remedies. remédios fora da And then caixa, I also assim, wanted to animais. study more E eu queria supplements estudar and remedies mais in it, alguns not just pick reinos the e potential remédios, remedy provings. e And não that's why só I os reinos, started mas as inviting experimentações colleagues. mesmo. E Perhaps you foi work que on eu it, comecei a Philip convidar Bailey, os including pacientes, como o Patricia, Philip Bailey, a Patrícia Roberto Patrucci from Hatterley, Italy, including Roberto Luke Patrucci, que é da Norland, Dr. Itália, Luke Shekar, Norland, o Dr. Dr. Gajanan, Dr. Shekar, Burkar, some of the Dr. finest, but a Gajanan, lot of Dr. research on that Burkhardt. particular Então, alguns topic deles fizeram pesquisas tão for that interessantes particular sobre remedy, um and the assunto ou newer outro num provings remédio which are particular authenticated. And e que foram it's verificados something na that I've prática. been E você trying sabe, to é algo que eu learn tenho and tentado evolve, and aprender e now hopefully desenvolver. and E if agora I tell verificar you, clinicamente, definitely e se eu someone disser para like me who is vocês que totally definitivamente alguém como classical eu based que homeopathist tem uma might abordagem explore completamente and clássica, está see that tentando out of explorar box e remedies are ver needed esses and even remédios animal fora da remedies are caixa, que needed. são I necessários, felt muito even mais our remédios colleagues animais. should know this Eu acho que os kind nossos of colegas treasure mesmo that we devem have. saber esse tipo de And that was the reason tesouros why que we nós wanted to temos do mesmo. this Essa é a course. razão pela qual nós This is quisemos wonderful. fazer esse Because, curso. especially Isso é because maravilhoso, Carlos, it's not only porque
não é apenas pela grande importância desse reino nesse, nesses momentos que nós vivemos, conforme você estava dizendo para nós, que tem tanta coisa de briga e eu contra você e pessoas umas contra as outras e todos esses assuntos e temas, cada vez mais estão vindo com certeza isso traz esse tipo de energia no nosso mundo. Mas o que eu tenho visto também, e é fantástico no seu curso, que a gente vê isso o tempo todo nos seus cursos, é que nesse momento você está trazendo para nós os melhores mesmo, assim, os melhores possíveis, todos esses professores maravilhosos, e nós somos capazes de ver professores muito clássicos e mestres muito clássicos, assim como mestres da sensação e essas diferentes For abordagens, e example, isso é maravilhoso. it's true, Carlos, because yes, yes. Can I show the brochure Posso mostrar para this vocês a month's brochura? brochure? Mostrar I'll agora, ele vai share mostrar para later. nós o programa todo. Later. What I wanted to share was that, Então, o que eu queria it's not easy compartilhar to com get vocês é many of que these não é college fácil speakers to join juntar esses colegas, esses because many of palestrantes them nesse were, curso, porque okay, muitos I'm a deles, classical sabe, homeopath, I don't want to dizem, learn eu about sou um this homeopata other thing, clássico e não and quero ensinar com advanced esse kind outro of colega, atypical kind of contemporary e homeopaths às didn't want vezes to teach with os classical, so homeopatas muito we had to really contemporâneos não push our queriam head to explicar, teach the finest. And ensinar it was junto okay, dos okay, clássicos, assim. these Então nós are tivemos que nos some esforçar of the muito finest mesmo. homeopaths, E aqui você you encontra can alguns see dos Patricia melhores go in homeopatas que você depth possa about so ver. many mammal remedies, Então, nós vamos Dr. Gajanan ver talking about Patrícia indo talking com os remédios pathological cases and animal remedies. de This is another colleague, mamífero, o Dr. Angelica Lemke. She's Gajanã. from US. She only Tem essa uses a lot of doutora Angélica Lemke very aqui, rare que book usa muito remedies for remédios complex de, children's de cases. pássaro She em has written a casos nice book on complexos de autism. infância. Ele escreveu Amazing, um livro amazing de book. autismo, From inclusive, muito US. interessante. Then this is Jeff Um livro Johnson. muito bom. He's from School of Aqui tem Homeopathy. o Jeff Amazing work Johnson, on da Escola de mammal remedies. He has done Homeopatia, a um lot of trabalho groupings também of some fantástico com newer mamíferos. lab Ele tem remedies. experimentação com remédios Fascinating. novos de Of leite, course, que é uma coisa Dr. Mayuresh fascinante Bhatt. também. Vocês He's doing conhecem a o Dr. work on liver Mayuresh, remedies já, as well. claro, Dr. Shekhar, já ensinou Dr. muito de Ghanshyam, remédios de Dr. pássaro também, o Harsha. Dr. These are, Shekhar, Dr. some of the finest Ghanshyam. homeopaths and some more. Então, Let me esses são tell you, alguns dos homeopatas some mais of the finest habilidosos que a gente homeopaths tem, coming você vai ver together of aí. different school. It's E important that we are juntamos all from esses different diferentes schools. homeopatas de Here you can escolas see other diversas, e é speakers. You can interessante see ver, a você Rizzi consegue ver aqui Moonen. outros You can também. see Rizzi Roberto Petrucci Moonen, from Italy. Roberto Fascinating Petrucci, homeopath. que é um italiano. Our own. Opa, So I'm very happy to deu have uma you. travadinha, não sei se é para So mim ou many para colleagues ele, will be mas learning from então, alguns outros colegas different vão estar languages. aprendendo And em diferentes Carlos, I'll tell you idiomas, one thing. trazendo para I nós. had to actually E eu vou dizer sing uma coisa into para three vocês, Carlos, eu languages. tenho We que have this is the one of the first times that we have a course essa é uma in das English, primeiras vezes que nós of temos the um curso que é Brazilian em Portuguese, inglês, claro, Turkish, português in brasileiro, em Hungary, turco, in French, em in húngaro, Polish. francês e Okay, polonês. and we are forced, the Spanish Então colleagues are nós fomos requesting, can you do something? forçados And I aí, said, nossos unfortunately, no, colegas because do we espanhol cannot have pediram, mas eu disse, ó, nós não conseguimos fazer tudo isso. five languages. But we can't handle the sixth one because it requires a lot São of 5 backup idiomas e team to tinha um handle. sexto, e daí So, ia precisar de there's a recursos que a lot of gente não tinha interest no on it, momento. Então tem and muito interesse, homeopaths com across the world. certeza, It's aqui, also a nice place where de people homeopatas no come mundo together from todo. different parts of the Então, world nós vamos to juntar aí talk, pessoas de to diferentes lugares do discuss. mundo para falar, And the other thing that discutir. I like about this E a outra course coisa is que eu that gosto you muito can nesse ask curso é que questions. você pode This is what fazer I like the perguntas. most, because Isso é uma many coisa que eu gosto lectures muito, que courses you cannot muitas ask questions from palestras e many of these situações assim, você não colleagues pode fazer because muitas we perguntas para esses put our colegas. foot forward that we want to ask Então nós questions. falamos We assim, ó, want nós to queremos ask ter um questions. espaço para And the other perguntas. good thing is differential E diagnosis. outra Like coisa I was boa é telling diagnóstico I was diferencial, telling como you eu that estava many cases falando just com today vocês outro I dia. was treating a Hoje case of mesmo, eu estava tratando um very caso very interesting case of um caso bem migraine, interessante and de he was doing very well on enxaqueca. lachesis. E But estava then indo muito suddenly bem he com started laqueses, saying mas that, daí subitamente começou a doctor, dizer there's que, something about me that I sabe, doutor, started tem getting very algo em strong mim. Eu intuitions, comecei a ter very very strong intuições intuitions, muito, and now I can muito feel fortes, so umas much more intuições muito before intensas. me, Eu consigo before things happening, that I have become like perceber antes que as very very coisas intuitive. acontecessem It's e me like a tornei muito magnetic power inside. intuitivo, This is como what se eu tivesse um lachesis poder is, but magnético lachesis didn't help. dentro de mim. Isso não é This laquesis, kind of porque laquesis não strong ajudou esse intuitive paciente. power Esse has to be tipo Crotalus de cascavela. That's sensação what came in the tão provings forte, of intuitiva, é Crotalus Crotalus cascavela cascavela, by porque isso Muir. surgiu nas Thanks to experimentações de our Crotalus Brazilian cascavela. provings which were done Então, by Muir. as So experimentações brasileiras que many of foram these feitas pelo cases, Bento the Muri. Então, well-known muitos remedy we are desses giving is casos de being good, but we remédios have to think muito something. conhecidos When que you a think gente está about dando e está tarantulas, falhando, you você tem que also have to pensar, quando think você about pensa em other tarêntula, spiders like
você tem que Arania pensar também em outros Arania remédios, diadem, como arania even have a remedy ixobola, for arania spider's web. diadema. If you Nós think about a temos lachesis, remédio até you don't da have to think teia da about aranha. the Então, snake quando você pensa remedy em for laquese, você quer pensar em Dasyphthalmia, outros remédios de etc. cobra, So Yeah, como o and that's Crotalus especially cascavela e assim por diante. also what is special also is because this course is clinical case based, right? Então, o que é muito totally legal no curso é que ele é totally muito baseado em casos Yeah, clínicos, né? O Carlos it's está case destacando based. também aí. This is Então, wonderful. But what isso about é theory? Is it maravilhoso, not não é homeopathy? sobre. Is É everything, uma because homeopatia this muito is a prática differential mesmo. diagnosis of remedies. Então, diagnóstico And I diferencial want de to also share remédios e this, and casos, eu I também will quero I have compartilhar com personally vocês made, que and I will eu show you to the end pessoalmente what e vou I mostrar para feel, vocês até o final Carlos, o and que eu maybe you sinto perhaps que think differently, but I talvez want to você share pense diferente de mim, mas that eu quero once compartilhar you com come to, vocês. let's say, E spiders, uma once vez you que come você to chega à snakes, ideia de it's not aranha ou easy to cobra, differentiate those não é remedies. It's simples not easy. diferenciar esses remédios, It não é uma coisa it may look fácil. okay, it's easy, but it's not easy Pode to parecer differentiate fácil, mas all não the é several fácil spider diferenciar remedies. We have todos spider os remedies, remédios de aranha Loxoscelis ou de. reclusa, we have Arania Então, nós diadem, temos Arania Loxosceles acetobula, recusa, aranha we have diadema, aranha Brachycephalic, we ixobola, have Tela Arania, we have temos Theridion, tela we have de Mygale aranha, last year also. a How teia de does one aranha. differentiate? Como é que a gente vai diferenciar That's why I tudo have isso? created some maps, Então, eu Carlos. criei alguns That if you come to mapas. spider, then Então, se você how to chega à ideia de que precisa de um differentiate the remédio de nature of these aranha, como é que você remedies vai in diferenciar your entre esses clinical 8, practice through 9 que maps. And tem a these ver com maps as we will aranhas be na sharing with our colleagues. prática? E nós vamos compartilhar And I esses think mapas this com is os what will colegas. E eu be sinto one que of the é isso very que important part of vai your ser uma course. parte muito importante Exactly, agora no exactly. nosso curso. Practical. It has to be practical. This is the secret. Practical. Tem que ser prático. Esse é o segredo do curso. Ele tem que What ser muito we prático. can understand is O que nós Animal conseguimos Kingdom entender é is que reino animal the most is the kingdom that we have é o most reino que species tem and mais so espécies. remedy must be much Então, o more than what we remédio use deve ser muito normally, mais do right? que aquilo pro Totally. que a gente tem If usado we study geralmente. more and more Se Animal nós Kingdom, estudarmos cada vez mais o we reino can, animal, you know, nós podemos, when I was prepared the quando eu Animal estava Kingdom module preparando o of reino my animal, o course, módulo de reino animal para o meu curso, I came across with so many eu different remedies passei that por I tantos have never remédios used diferentes que eu before, nunca and tinha it usado was so important in my e practice foi tão later on. Fascinating. importante Yeah, na it's minha prática fascinating. depois. And also, É algo. I love to study Animal Kingdom E eu amo because estudar o reino it's animal more porque complex, much more é complex than any muito mais other kingdom. complexo do So que it's qualquer outro reino. fascinating. And Então é uma every coisa case fascinante mesmo, como is cada so caso incredible, so é tão excited incrível, tão that energy interessante, coming. tão This is diferente, essa also my energia que my surge. É claro que kingdom. esse é o meu reino So também, but então it's lovely to study this é because fantástico how the poder human being estudar isso, is como o ser so humano pode ser touched by tão this animal energy, tocado, right? tomado dessa energia animal. How beautiful that there is an animal energy inside us, and we are animals. Então é And bonito que that's nós why temos you essa we, energia we dos miss it. animais e We nós miss that somos okay, animais, it né? can just Nós be our esquecemos human às vezes side, isso, but nós but pensamos perhaps só no that nosso lado humano, animal mas energy, and we o need que to acontece é really que essa really energia understand that energy, and we miss it. animal está We lá, miss nós it in precisamos our entendê-la e practice. nós We miss it in our courses. esquecemos e So many perdemos cases. isso na Now nossa I study prática, and I nos nossos think, casos. São how tantos did I casos miss agora this que eu tenho remedy? estudado e How fiquei did I miss pensando como this é que eu não remedy? tinha percebido Yeah. esse remédio, And what is como é que eu special não is tinha visto isso. that E o que é muito you are especial living também between é these two que words very você está vivendo entre esses very dois clear mundos, that sabe? you are Claramente. very focused and E você está founded muito on classic. So focado every na time that you fundação bring a clássica remedy, e toda vez que você your traz um focus, remédio, you have o this seu, focus on você tem esse symptoms foco and mesmo nos on sintomas, systems that the nos remedy sistemas que o is more remédio, linked, but ao que o also remédio está mais you ligado. Mas study with além Dr. disso, Sankaran and you você know estudou com o very Dr. well, Sankara e and você you conhece have this muito purpose bem to bring us e tem these two essa ideia worlds, de this two trazer para nós universe, esses dois mundos, esses about dois classical universos and contemporary homeopathy. I love that. da homeopatia This clássica is e the secret, contemporânea. E eu adoro isso. and I Isso é will o try to show segredo, it together sabe? with Eu one vou or two tentar short mostrar isso para cases. vocês com um ou Is dois that casos once we are curtos. able to understand those Uma vez que exact você seja retinopathic capaz de entender repertory essa of matéria each médica and every exata, esse animal remedy, repertório de and cada also um dos know remédios the animais e também conheça patterns, of os that particular group, padrões it becomes so easy. daquele I will give you grupo, example. I was fica treating tão one patient fácil. Eu vou dar um stroke, exemplo para vocês. Eu sudden estava tratando stroke, um and there was caso a de thrombosis. AVC. There's a stroke, Tinha uma and the person was trombose half paralyzed. He ali, cannot um speak. AVC, a pessoa estava And previously paralisada e I não was era giving capaz de falar. E plegiatrics. antes Now ela I estava know usando Laqueses, right-sided e eu stroke, sabia ali hemiplegia, do cannot lado speak, direito, thrombosis has to be AVC, removed from the hemiplegia, right side. trombose, deve
Cebotropis lanceolatus, que é uma irmã do Lachesis aí.
kind of study where Então, esse when you tipo de come to a estudo, Lachesis, you quando should você think about chega a 9 or 10 other Laqueses, types of você snake tem que pensar de remedies 9 ou based on 10 your outros needs. remédios de cobra e And talvez how to know mais. it? How to know that clinical, that E como clinical saber word isso that focus. clinicamente, esse Now you diferencial, will never através dos forget that casos? in a case of Você nunca vai esquecer, stroke, num caso hemiplegia, or pós-AVC, com alopecia, has to be hemiplegia, com Botox afasia, lanceolate. It's the number one deve remedy. ser And of Botox course, with lanceolates, é that, o if you remédio see the número snake um. Então, patterns, com isso você vê os because padrões de Botrops, aranha, Botrops also is porque like Botrops Lachesis, também very, lembra um pouco very kind of, Laquesis, é muito, loquacious. It has a tem symptom muita division within the same loquacidade, tem person. esse sintoma de Interestingly, ilusão de hence que a é uma lot of pessoa Massimo's work also. Massimo, fantástica, e eu I'm uso o sure trabalho you do, also know. do And Máximo he também, o calls Máximo Mangialavori, Botrops as super lachesis, which e ele means diz que whatever Botrops é you uma think about super lachesis, laquesis. if Então, you tudo que você pensa multiply em it by three laquesis, se você times, that multiplicar isso por intense state is 3, Botrops. aí esse I estado know intenso vai ser o de this remedy Botrops. very well. I proved Está dizendo que ele this Botrops conhece bem when I esse was. remédio Yeah, I porque ele proved fez uma for experimentação dele 6 months. por You cannot 6 meses. imagine Você não how consegue this nem remedy imaginar touched me because I was como essa using for energia six mexeu comigo, months porque eu fiquei por seis during meses usando my postdoc. Botrops durante a Your minha audio, your audio. pós. Ele ficou mutado agora. We miss your audio. Entrou no Sorry. mudar e voltou. Yeah, I make this proving for 6 months Fiz during my essa post-graduation. experimentação por I 6 meses did not durante a know as I was pós-graduação. Eu não proving sabia que eu Botrops. estava Man, usando Botrops. so E many terrible symptoms, eu tive in tantos my body, in my sintomas mind, my horríveis, fosse no emotion. corpo, na mente, emoção. It was, Foi the realmente most tough experience I had in my life, a- probably uma das experiências mais for difíceis que eu six tive na months minha with vida. Botrops. So when you 6 meses very well experimentando this kind Botrops. of Então, quando você remedies, conhece muito bem esse you tipo can de energia e differentiate de between remédio, você consegue diferenciar entre very energy very close one each other energias and muito próximas different uma da by outra, symptoms. This is wonderful. diferente, I want mas com sintomas mentais diferentes. Eu queria to perguntar para você, share your brochure para que você and compartilhe aí tell us about o what pouco do you do programa, in do Spain. curso e mostre o que você vai estar trazendo para I'm going nós. to share here. Okay, here we go. So, well, yeah, I'm going to just put it here. I hope you can see me here. You can see the screen. Yeah. Yeah, you can see the screen. Perfect. So, Está na approximately tela more ali, than né? Então 30 tá em animal remedies we have inglês e studied. Of português course, aí all para kinds, nós. mammals, birds, reptiles, Todos esses remédios, seja insect, de sea remedies, spider mamíferos, remedies. We are going to study the répteis, do differential mar, diagnosis. It's nós vamos ver o important, as we diagnóstico mentioned, diferencial e é classical and importante. contemporary ideas of the remedy, Ideias practical clássicas e ideas of the contemporâneas do remedies we are going remédio, to talk ideias about. práticas do Also remédio dos matridonial quais nós remedies, vamos which are falar. E very também remédios important, which matridoniais, we que são muito discussed in our seminar importantes. last year Então, nós about discutimos so many durante o matrimonial seminário no remedies ano in our passado sobre practice. esses remédios But the most matridoniais na exciting nossa thing out of prática. all of that, Mas a coisa and of mais course, impressionante de tudo isso é is the list que of speakers, because these é a speakers lista talk dos for themselves. palestrantes, porque esses They are not palestrantes from one falam por school. si This is the mesmos, secret. eles não são de uma They are única all from escola, esse é o different schools. segredo. If you see here, I'm going to Eles vêm show de it to you. escolas muito We diferentes, have, então vou for mostrar aqui para vocês. example, Nós temos, por someone like exemplo, Dr. Gajanan and Dr. o Borkar, Dr. who are Gajana totally e o to, Dr. Borkar, pathological que prescriptions são and de things prescrições like muito that. You see a patológicas e person like coisas Dr. assim. Shekhar, Aí who's você vê o totally Dr. into Shekhar Asana aqui, que é sensation method totalmente dentro and da an in-depth sensação in it. We e have muito people like profundo Mayuresh nisso. Mahajan, who Nós works temos o on mind Mayoresh rubrics, Mahajan, as que you know. trabalha com rubricas mentais, We como have people vocês like sabem muito Luke bem. Norland, Nós who have temos done pessoas another como thing. Luke We Norland. have Thomas. This is another colleague. He's very close to Então Scholten. He ele uses está muito Scholten's próximo approach do to try to Schouten, ele understand usa a animal abordagem do remedies. Schouten para So we are chegar ao also going to entendimento have adequado do remédio. Então Scholten's nós vamos ter method will também be involved o método do in animal Schouten remedies. Of course, you are there. para estar We lá have nos Dr. remédios Gopi. animais. Então você This is another temos o colleague of ours, Carlos também, o Dr. Carlos, Kopi. Dr. Essa Daksha aqui é a Vaishnav. doutora She's Daksha a homeopathic Vaishnav, é uma gynecologist, which colega que means também é she's uma a specialist ginecologista in homeopata, quer dizer que treating ela é uma gynec cases. especialista So em what I tratar asked her, I casos want ginecológicos. Então, o que you que eu pedi to para ela? Eu share quero que você in your traga para gynec cases nós, which are the main dos seus animal casos remedies we ginecológicos, quais give são os here. So remédios she animais was, mais comuns que você usa. she's from India, but now she's Ela based é in da Índia California, mesmo in the e US. está na Califórnia no She's from momento, India. nos Estados She's my Unidos. teacher. I Ela studied foi uma in the professora US, minha, eu estudei com actually, ela por vários in the anos, por college, but 7, then 8 we anos, shifted to e daí eles California. mudaram So para imagine she's a Califórnia. homeopathic gynecologist. She's been given a Imagina very uma high ginecologista award by the homeopata Indian e ela government, recebeu which lá um honors the prêmio do specialism governo gynecology indiano, and porque ela é homeopathy. especialista And em ginecologia e now she's homeopatia, going to talk about the most e ela vai important falar para nós a respeito animal remedies. For example, dos she uses remédios a lot mais of importantes do reino animal, very, como very por exemplo, ela interesting usa gynec muito remedies.
remédios de leite, né, que são interessantes, e remédios de inseto em casos femininos. Então, tudo isso vai ser muito interessante discutir em detalhe. Então, nós temos outro colega aqui, o Dr. Ghanshyam Kaladian. Então, ele trabalha muito com remédio de inseto. Então, ele vai trabalhar do remédio de mosquito, Culex. Então, é isso que realmente, sabe, faz com que tudo seja muito especial. Não sei se você quer passar por todo o calendário aqui nós, porque nós temos muitos outros. Começa no dia 19 de junho. Começamos com Philip Bailey, vai falar dos remédios de mamífero. Daí Ana Vervaeke vai falar como entender grupos. E daí vai falar que remédio de cobra, que o Dr. Gaishanan Kalati, o Mayuresh, vai falar de répteis. Patrícia vai falar do trabalho dela com leites. Dr. Sami Rupato, Dr. Prasad Rassal, Dr. Shekhar vai trazer a mamba negra, vários detalhes do trabalho clínico dele, diferencial de insetos, moluscos aqui, remédios do mar com Roberto Petrucci. Então, nós temos que terminar aí tudo isso. Eu vou falar de cada mês, eu vou explicar um pouco qual que vai ser os objetivos daquele mês. Então, vocês vão ter um certificado da nossa escola. E eu vou fazer, né, mais ou menos metade das palestras. Estou trabalhando com isso. Estou assumindo a responsabilidade para que esse seja a melhor versão de reino animal possível. Então, eu, pessoalmente, só consigo fazer um curso que eu sinta que vai ajudar um estudante como eu. É só então que eu faço. Essa é a razão pela qual nós estamos fazendo. Vocês estão vendo que todos os dias eu estou colocando algumas pequenas coisas aí no grupo, porque eu estou pesquisando muito, muito sobre vários desses remédios e estou compartilhando. Então, para que as pessoas se inspirem a usar, e talvez em algum momento eu use o chat GPT ou a inteligência artificial. A tradução pode não ser perfeita para o português, porque ele fez uma tradução de máquina para nós aí, das coisas, mas essa é a ideia. Eu estou super empolgado com esse curso. Eu queria convidar cada colega brasileiro aí para tirar o melhor. Essas coisas só acontecem muito esporadicamente, nunca foi feita antes em tanto detalhe, com tantos palestrantes juntos, falando de um reino. Isso nunca aconteceu antes, na minha compreensão, dentro da homeopatia, e é por isso é tão especial reunir todos nós, 5 idiomas, tantos palestrantes, fazendo tudo passo a passo. Hoje em dia, com essas questões do reino animal, acho que é a hora e o lugar certo para nós nos juntarmos aí e estudar isso. Maravilha, eu estou também empolgado em fazer isso. Eu acho que você vai mostrar alguma coisa para nós mais tarde, mas ele vai vir para o canal em português para falar um pouquinho. Yeah. Então, pessoal, vamos lá. Além dessa apresentação que o Gaurang fez, eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu acho que são super válidas, né? Que a gente fala em 30 remédios, mas é muito mais do que isso, né? E outra coisa que foi inicialmente divulgado, que seria mamíferos, aves e répteis. Mas o pessoal viu mais coisas, né? Por exemplo, a gente tem o universo dos insetos, que é tão vasto e é tão importante que não podia ficar de fora. A própria questão dos peixes, que podem surgir questões a respeito disso. Eu vou dar uma aula onde eu vou procurar diferenciar, por exemplo, sobre a ótica até da questão dos novos autores, a diferença do grupo das cobras, das serpentes, com o grupo das aranhas. Parece fácil, mas não é. Há uma diferenciação bem delicada que existe entre você tem um caso de cobra e um caso onde esse caso que parece tanto ser uma serpente pode ser uma aranha e vice-versa, né? Então, assim, a gente vai trazer várias dessas coisas em primeira mão, e ao mesmo tempo recheado de casos clínicos, que isso é o mais importante. Então a gente vai falar sobre os répteis, não só sobre serpentes, é claro que as serpentes é o grande ponto, mas a gente tem crocodilos, a gente tem a própria questão das tartarugas nos répteis, né?
A gente vai trazer as aves, como o próprio Gorang falou, especialistas em aves, que não é só falco peregrino, a gente tem aí vários remédios relacionados às aves. A, a doutora Patrícia Hatterley, que é uma grande especialista em mamífero, eu acho que esse curso valeria por cada grande especialista que vai trazer a falar com a gente, né? Mas hoje a doutora Hatterley é uma das maiores conhecedoras dessa questão dos mamíferos, ela tem um repertório de mamíferos, né? E ela tem uma vasta experiência em remédios relacionados aos LAC, que o próprio Kent falava que se a gente tiver que estudar um grupo, a gente tinha que se dedicar aos LAC. E cada vez mais a gente vê, né, remédios de mamíferos, tanto de predadores quanto de presas, como diferenciar isso. O próprio Dr. Gandhi trouxe uma contribuição muito grande para essa questão, né? Ele não vai estar nesse curso, mas é claro que a gente sempre aproveita aquilo que todos os grandes mestres foram nos trazendo. Sankara, o próprio Dr. Gandhi, tantos outros mestres contemporâneos, mas que também a gente precisa ter um olho na matéria médica. A gente vai estudar os insetos e as aranhas, como ele mesmo falou, vai estar disponível em várias línguas, então é um curso onde cada professor do mundo vai dar o seu melhor para poder trazer aquilo de sua expertise. E também vai ter os remédios do mar, né? Esse aqui é um capítulo especial que eu acho que vale bastante a pena a gente estudar. Então, não tem como dizer que o curso não vai ser memorável. Vai ser realmente um curso para ficar na história, disponível aí, o doutor Gaurang falou, em 2 anos de acesso. Eu acho que assim, a gente precisa estar realmente acompanhando no presencial. Eu gostaria que vocês falassem alguma coisa no chat, que vocês fossem comentando com a gente, os colegas aí, a gente está com um número grande de colegas, com 92 colegas nessa live. Tragam para a gente perguntas sobre o curso, o quão importante é estudar os animais, porque a gente, veja, em cada grupo desses, cada classe dessas de animal, a gente usa tão pouco, né? Num reino que é o reino mais diverso, que é o reino onde a gente tem mais exemplares de remédios, deveríamos estar receitando muito mais, estudar muito mais. Foi falado aí em 2 anos de acesso, né? Isso é uma novidade mesmo. 2 anos, a gente nunca deu 2 anos de acesso, né, num curso. E realmente professores que são professores do mundo todo. Então agora a gente vai falar dos valores, né? Que a gente falou que os valores estão bem acessíveis. Basicamente, nós temos 28 aulas. As aulas vão ser dadas nas sextas-feiras e nos domingos, a maioria. Vai ter, acho que 2 aulas que vai ser no sábado, que o Gaurang tinha comentado, que são professores da Austrália, que vão ter dificuldade em trabalhar no domingo. Então, vou ter 2 delas. É só ficar bem ligado na agenda, mas é nas sextas-feiras e nos domingos, sempre às 11h30 até 1 da tarde, no horário do almoço, mas que fica gravado. Então, assim, porque como tem professores do mundo todo, teve que se ajustar os horários, o horário da Índia, o horário da Austrália, o horário do Brasil, o horário, né, de todos os lugares. Então, esse foi o horário que foi possível. E é um horário muito bom para nós, eu acho, né? Especialmente na sexta-feira, dá para dar aquela paradinha do almoço, assistir o curso, né? Então, é um horário que quase todas as sextas e domingos. Tem ainda alguns horários, alguns dias desses que não vai acontecer naquele dia por conta de certos feriados, né? Então, tem alguns países que têm feriados religiosos, que o pessoal considera bastante, a própria Índia, o pessoal da Turquia solicitou por conta de alguns feriados religiosos que não vai acontecer exatamente todas as sextas e domingos. Vai ter uma ou outra sexta e domingo que não vai acontecer, mas a agenda a gente vai colocar, a gente vai criar um grupo e vai colocar essa agenda bem certinho. Perguntas sobre o curso, sobre conteúdo, o que querem, o que quiserem perguntar, que a Gorete falou, faz muita diferença conhecer esses remédios, mas muita diferença, muita. Não é? A gente usa, por exemplo, das serpentes, a gente passou tanto tempo receitando só laqueses, né? Conhecer a Crotalus cascavela, Crotalus hórridos, conhecer Botrops, conhecer a Naja, conhecer Elaps, são remédios tão importantes e tão diferentes, né, pelo foco de ação, isso só nas cobras. A gente está falando dos mamíferos, então, meu Deus do céu.
Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que a gente criou um pacote. Vou falar daqui a pouco sobre o pacote. São 2 cursos que a gente está anunciando. Esse curso dos animais e o curso com o Dr. Sankara, que vai ser um enorme de um curso sobre 5 dedos, que a gente vai falar também hoje nessa live, tá? Então são 2 cursos que a gente está dando um descontaço de R$ 600. Primeiro, assim, falar sobre o curso com o Dr. Gaurang, a questão de valores, né? Então, o curso, esse curso do reino animal, o investimento só do curso do reino animal seriam 5 parcelas de R$ 570, tá? Pagando a primeira até hoje ou amanhã, né? Senão vai ter que ser 4 parcelas, tá? Daí tem que ver com a Patrícia como é que vai ser isso. Já vou falar para vocês quem é a Patrícia, né? Então, 5 parcelinhas de R$ 570, um valor bem acessível, é uma consulta, né? Imagino que a consulta deve estar mais ou menos por volta desse valor, R$ 500, R$ 600, ou 2.600 à vista. Isso se a pessoa for fazer só esse curso. Só esse curso. Então, é menos do que R$ 100 por sessão de 1h30, né? Então, assim, nesse nível de professores, está bem acessível. Agora, se a pessoa se resolver fazer o curso junto com o curso de 5 dedos, agora eu vou ter que falar um pouquinho também sobre o curso dos 5 dedos com o Dr. Sankara. A gente vai ter uma live no dia 13 de junho com o Dr. Rajan Sankaran para anunciar esse curso dos 5 dedos. Mas a gente está colocando um pacote só com R$ 600 de desconto. Então, esse valor já era um valor acessível de 2.600. A gente vai baixar ainda mais. Ainda mais. Porque é o pessoal que já vem com a gente fazendo os cursos, a gente está tornando o mais acessível possível, né? É um curso internacional, com tradução em português, com impostos, com taxas, tem toda uma série de questões. Então a gente está procurando fazer isso no valor mais acessível possível. Então, assim, eu estou no canal em português, certo? É isso mesmo, tá. O curso do Dr. Sankara, que vai começar também em junho, que é o curso dos 5 dedos, cuja primeira aula e a live vai ser dia 13 de junho, são 12 sessões. 12 sessões, tá? Esse curso, a gente está colocando um investimento a R$ 1.250, só desse curso, se fosse só desse curso, ou 3 parcelas de 480. Mas, se juntar os dois cursos, porque o curso do Dr. Sankara ele vai falar de 5 dedos, né? Superclasse, reino, miasma, os característicos e as qualidades da fonte. Então, assim, nenhum dos dois dá para perder. O curso do Dr. Sankara vai acontecer nas quartas-feiras, também no mesmo horário, do 12h30 a 1h30. Os 2 cursos juntos, a gente está dando um desconto de R$ 600. Ou seja, o valor à vista de 3.250 por 4 meses de curso, quase 5 meses, ou 5 parcelinhas de 690. 5 parcelinhas de 690. Isso aqui, se for somar o curso de 5 dedos com o curso do reino animal, ficaria aqui 3.850, que a gente está colocando a 3.250, R$ 600 de desconto. E alargando para 5 parcelas de 690 os 2 cursos. Então, curso na quarta, curso na sexta, curso no domingo. Nada mais, nada menos que quarta-feira com Sankara, quinta e sexta-feira com o Dr. Gaurang, com Patrícia Hatter, com todos os grandes professores, e domingo também o curso de animais. Isso vai do mês de junho até o mês de outubro com o Dr. Gaurang, e o curso do Dr. Sankara são 12 aulas. Algumas com o Dr. Sankara, outras com os professores indianos e outras material que eu estou trazendo. Então, são só o curso do Dr. Gaurang, que são 8 aulas, a gente estendeu para 12, tá? E que vai até o mês de agosto com o Dr. Sankara e até o mês de outubro com o Dr. Gaurang. Então, o que a gente recomenda? Façam o pacote, façam tudo, né? O valor está acessível, os cursos são bons, o material que o Dr. Sankara ficará gravado por 1 ano, aliás, o Dr. Sankara é 6 meses, o curso dele é 6 meses, Malena, tá? A Sarita pergunta, Gaurang estava relacionado no caso de AVC apenas lateralidade direita. Eu já vou fazer essa pergunta para ele, tá, Sarita? Então, a Malena perguntou se vai ficar gravado por 2 anos do Dr. Sankara. Não, o Dr. Sankara é 6 meses e o curso de animais por 2 anos. Eu tenho que seguir aquilo que os mestres mandam fazer, né? Mas a gente tem um tempo aí para estudar até
junto com as aulas acontecendo síncronas até outubro. E é o melhor material possível, o melhor aproveitamento do teu tempo. Ou seja, em 1 hora e meia você vai ter uma enxurrada de conhecimento, tanto com o curso do Dr. Gaurang, os grandes mestres que vão vir, mestres indianos, mestres europeus, mestres do mundo inteiro, quanto com o Dr. Sankara, ele em pessoa, trazendo 8 sessões com ele e 4 sessões. Ah, tá, foi anunciado por um ano. Eu vou ter que confirmar isso, tá, Gorete? Então, isso eu vou confirmar no dia 13. Mas eu acho que se ficou confirmado por um ano, é um ano. Então, pode ficar tranquilo. Material traduzido, gravado, acessível para todos vocês, né? E com perguntas ao vivo, do jeito que a gente está fazendo aqui. Todas as perguntas de vocês vão ser repassadas aos professores. Tá? Isso eu posso garantir. A gente vai repassar todas as perguntas, não vai ficar nada sem ser respondido. E a gente ainda vai fazer, eu e o Marcelo, outras sessões ao longo do ano para discutirmos mais assuntos. Então, é no mínimo 28 sessões do curso de animais e 12 sessões, 12 aulas com o curso do Dr. Sankara. Está falando de 40 sessões, 28 mais 12, 40 sessões, no mínimo, a um valor de 3.250 ou 5 parcelas 690. Então, meus amigos, eu também quero anunciar que em novembro a gente vai ter o seminário com o Dr. Gaurang lá, seminário presencial com o Dr. Gaurang lá em Goiânia. Isso aqui a gente vai falar no final dessa live, tá? Presencial, 3 dias, nós lá em Goiânia, no CREMEGO, no CRM de Goiânia, vai ter festa, vai ter jantar, vai ter... só que daí não é sobre animais, né? É sobre várias outras questões, tá? Então, esse que é o recadinho que eu queria passar para vocês, da questão dos valores, né? Se houver alguma dúvida sobre isso, agora, eu lembro para vocês que hoje é o último dia para pagamento com esse desconto, 5 vezes de R$ 570, tá? Até o dia 13, a gente vai manter o valor à vista de 2.600, mas não o parcelamento. O parcelamento de 5 vezes de R$ 570 é hoje, é até hoje. Então, faça já a sua inscrição, né? Porque o valor, assim, não tem como anunciar um curso internacional desse num valor mais acessível que esse. O Gustavo fala: bom dia, comumente observamos que alguns cursos costumam ser acompanhados de apostilas. Claro que isso gera custo, mas perpetua o aprendizado. Fica a sugestão. O bônus gera o ônus, e quem assistir paga o valor das apostilas. Eu vou trazer essa pergunta para o Dr. Gaurang aqui, se tem como compartilhar o material, daí a gente deixa o PDF. Aí o aluno cria a sua apostila, é o que a gente tem feito, né? Os professores compartilham o seu PDF, o aluno imprime esse PDF e monta a sua apostila. E aí não tem custo da apostila, é como a gente tem procedido atualmente, certo, Dr. Gaurang? É isso mesmo? Yeah, we are going to give the presentation. Except for the cases, the entire material will be shared. Sim, vão ganhar a apresentação, exceto os casos, todo o material teórico mesmo vai ser compartilhado com os participantes. Só caso que tem foto, às vezes, essas coisas, né? Daí não dá para compartilhar. Algumas coisas da documentação, mas o material dos remédios e outros materiais que a gente faça vão ser distribuídos, sim, aos participantes. O PDF já ajuda demais o compartilhamento do PDF, né? Então, assim, gostaria de ouvir mais do comentário de vocês, perguntas. Eu digo para vocês assim que a gente sempre praticou, assim, procurou trazer, porque o que mais é importante disso é a gente poder ter esse material para poder ser estudado, né, tanto dos PDFs quanto o material gravado e principalmente o material traduzido. A maioria das pessoas tem alguma dificuldade, a gente vai ter inglês de todas as partes do mundo, né? Então esse material traduzido com a qualidade de tradução do Marcelo. Então vocês vão de concordar que isso que a TOSB vem trazendo é qualidade, né? Não é fazer um curso qualquer, é fazer um curso de qualidade, ou seja, trazer o melhor material, o que há de mais atualizado e principalmente os melhores professores. Então, quando a gente está falando do reino animal, a gente tem que trazer especialistas no reino animal, né? Isso é uma coisa muito importante. Se a gente está falando de 5 dedos, a gente tem que trazer Sankara, que é quem criou isso tudo,
tá? 5 vezes no cartão de crédito. Kate, a gente não está tendo a opção do cartão de crédito ainda, tá? Mas pode ser no boleto, né? Para facilitar a tua vida. A opção do cartão de crédito a gente ainda não conseguiu inserir por causa de alguns entraves. Então, são poucos que utilizam, mas pode ser feito Pix agendado, ou então no boleto, que fica até mais acessível para todo mundo, tá? É como a gente geralmente faz. Aqui a gente perguntou do cartão de crédito, né? O Zé Gaspar pediu para repetir os horários e dias do curso dos 5 dedos. O curso dos 5 dedos vai acontecer nas quartas-feiras. A gente vai trazer mais informações sobre o curso dos 5 dedos no dia 13 de junho. Vai ter uma live com o Dr. Sankara no dia 13 de junho. Está aqui essa live. Ó, live Método 5 dedos. Dia 13 de junho, que é a primeira aula do curso. Essa aula vai ser no sábado, dia 13 de junho, das 10 às 13h30. As outras aulas vão acontecer nas quartas-feiras, do meio-dia e meia a 1h30 da tarde. E as últimas 3 aulas vão voltar a ser no horário que são aulas que não vai ser com o pessoal da Índia, então a gente vai estipular os sábados também como dia. A agenda de todos esses cursos vai estar acessível para vocês na brochura que a gente vai mandar. A gente vai mandar uma brochura onde toda essa agenda vai estar acessível, tá? Então, o curso dos 5 dedos vai acontecer a maior parte das aulas nas quartas-feiras, do meio-dia e meia a 1h30, e algumas dessas aulas nos sábados. Daí vai ser das 10 às 11h30, tá? Ou das 10 às 11. Eu não estou com todo esse horário na mão, mas a gente vai compartilhar essa brochura, depois a gente manda direitinho. Peço desculpas porque eu não preparei esse material de 5 dedos, que vai estar disponível no dia 13 de junho. Mas o material todo é gravado. Então, se tiver uma outra aula que você tiver dificuldade, você pode assistir depois. E as dúvidas também, se houver qualquer dúvida, a gente vai encaminhar a dúvida para o Dr. Sankara, ele responde, ou a gente vai respondendo essas perguntas, tá? E vai deixar esse material aí bem completinho, do jeito que vocês sabem que a gente gosta de fazer, né? Gaurang, algum outro comentário? Bom, vou deixar aqui compartilhado essa tela, mas é muito importante, já reserve já a sua vaga, já faça já a tua inscrição para garantir esse parcelamento, mesmo que for o valor à vista também, a gente não vai conseguir manter esse valor à vista depois da live, eu prometi que eu vou manter até a live do dia 13 de junho, tá? Mas o parcelamento só vai ser possível esse parcelamento em 5 vezes 690 ou 5 vezes de 570, é quase o mesmo valor. Se você for fazer só o animal ou só os 5 dedos, é quase o mesmo valor, então vale a pena o pacote, né? E esse valor de parcelamento de 5 parcelas, só até hoje. Depois vai ser 4 parcelas de 800 e alguma coisa. Tá? 870, se não me engano. A Patrícia vai compartilhar para mim aqui o valor. Yeah, my brother. What else? I wanted to just add one more thing, that in the course there are two things that I wanted to add. One is that along with the animal kingdom, it's also very interesting that we will be discussing about which are the plant Além and disso, eu mineral queria remedies adicionar that que can é work with interessante animals. observar que nós vamos For falar example, de remédios de planta ou minerais carnivorous que podem plants, the parecer com Drosera animais and também, the como as plantas Saracenia, carnívoras, por many exemplo, of them can have Drosera e very like Sarracenia, que animal remedies. podem parecer Even the remédios lily animais. families, Muitas das the Veratrum, liliales também, totally, Veratrum, Lilium yesterday I tigrinum, saw a sabe, case of a podem child parecer with também. adenoids, Ontem mesmo eu vi uma and criança com all um animal problema de qualities improve adenoide him. e tinha todos But os when you aspectos went a animais. little deeper into the Mas quando mother você during aprofundou um pregnancy, the pouquinho no pain estado seemed da to be mãe very durante a gestação, a disturbing. principal sensação So era we ser tried deixada de a very fora, interesting lily remedy, but with the que action on adenoids. It was precisou de um Agraphis remédio nigrans. de Agraphis lili que nutans belongs to the lily tivesse family a and has característica is a near specific for das adenoids. lilies. Então, daí a It's gente fully deu a alive. So Graphis nutans, que é it's quase also um interesting that específico we para will be having adenoides. a E é differentiation interessante of observar it que nós with temos também other uma remedies. For diferenciação example, dele com outros lanthanides can remédios, look por like exemplo, birds. For lantanídeos que example, podem parecer carbon pássaros, remedies can look like alguns remédios do carbono sea podem remedies. And the other thing I parecer want to remédios do just share, because mar. you were telling our Outra coisa que eu participants, quero is that compartilhar com vocês, estou falando see, para os nossos participantes, é que, veja, basically what I wanted to share basicamente o que eu queria was that the compartilhar é best que way is a melhor investing in maneira yourself. é And when investir one em is você doing these mesmo. courses, E don't think about, ao okay, fazer esses cursos, não I pense already se, know, or eu já it's conheço essas a little coisas, ou expensive, but talvez esteja um pouquinho think of it caro. as an investment on
on pense your nisso como um skills to investimento upgrade nas yourself. suas And habilidades as para se homeopaths, melhorar. this is the E highest como quality homeopatas, education essa all é a across the world. I maior visited Dalhousie qualidade de educação do and mundo I todo. traveled a Assim, eu lot. concordo com o Carlos. E eu Every viajo second muito, I'm in sabe? another country with Mês sim, mês collaborating não, eu with estou em outros these países courses that Other Song Brazil compartilhando e is colaborando esses presenting cursos me que a The without Other Song school and Brasil está with trazendo para facilities vocês. as well. E a nossa These are very escola, high da quality. nossa escola e do Not Dr. many Sankara são de countries, not many books are altíssima making qualidade. Não that tem tantos in that grupos que particular language. tenham essa So sorte I de really receber feel that tudo isso. Então eu the queria best way fazer forward um to apelo a invest vocês, que a your melhor time, maneira é você energy investir on seu upgrading your tempo e homeopathic skill energia, set. melhorar And suas that's the habilidades best way homeopáticas to e move forward. That's acho que é a that's melhor what I want to maneira share. de That's what ir I adiante, é did isso que eu all my quero life. compartilhar com I vocês, went e to é isso que eu every fiz a good minha vida homeopath. toda. Eu fui a I kept cada learning from them and homeopata I'm bom still learning. e I aprendi recently com went eles cada vez short term when mais. I Hoje was in mesmo eu Netherlands, and encontrei o Schouten quando eu estava na we are now Holanda using a lot of kind of phase e nós remedies, estamos usando lanthanides, ferns in remédios de some of our courses. Recently lantanídeos e I met Dr. Massimo. A lot of samambaias, e his falei com o kind of Máximo understanding about gas também, e a remedies, compreensão dele ferns, de remédios de insecticides and gases, birds I use in my practice. Of répteis course, e Dr. pássaros eu Sankaran's estou usando na knowledge. minha So prática. E é claro, o Dr. Shawkoff's knowledge. Sankaran, Dr. Many of these Sharkar, things we are able to put together. muitas dessas And coisas I nós think vamos juntar. that's the name of being a E eu homeopath. We acredito have to que be a é isso, constant ser um learner, homeopata, você tem and que ser that's um what I want to aprendiz appeal to you. constante, Keep e é por evolving. isso que eu quero dizer para vocês, fiquem envolvidos. Yeah, yeah, absolutely. Perfect. Em português again. Eu fiz aqui uma rápida, eu criei aqui uma laminazinha para vocês verem os horários, tá? O reino animal, aqui ó, reino animal. Nas sextas-feiras, sextas e domingos, das 11h30 às 13 horas, não são todas as sextas e domingos, tá? Vai ter alguns domingos, sextas-feiras sempre, alguns domingos que não vai acontecer por conta de um feriado ou outro, e vai ter um ou outro domingo que vai ser trocado por sábado, mas isso agenda direitinho, porque não depende de nós, depende do que vem lá do Dr. Gaurangue e também da disponibilidade dos grandes professores, que alguns deles não poderiam em outra data. Então, os dias exatos, a agenda exata está pronta, mas eu não vou mostrar isso, que vai estar disponível para vocês. É só mandar para a TOSB a administração, que era o antigo da Ana, agora da Patrícia, que ela manda para vocês os horários direitinho. E Cinco Dedos é às quartas-feiras, das 11h30 meio-dia e 30, com exceção ao primeiro, que será no dia 13, agora de junho, 13 de junho, 13/6, tá? 13 de junho. E às 10 horas e as últimas 3 sessões que acontecerão nos sábados, né? Mas sábado de manhã também. Então, assim, o curso a gente vai criando horários conforme, mas vai estar tudo bem descrito, certo? Que mais? O João Domingos perguntou, aqui a gente tem mais perguntas. Então, a Patrícia falou, vamos atualizar os horários e dias nos grupos. Na próxima semana irei criar um grupo exclusivo e vamos inserir os inscritos. O João Domingos perguntou, Carlos, a apresentação de hoje vai ficar disponível? Sim, disponível e gravada, tá? A ideia é passar para outros colegas que não estão no momento, exatamente. Outra coisa que eu quero fazer rapidamente aqui, aproveitar a atenção de todos vocês, muito obrigado por estarem na live, é apresentar um novo integrante da TOSB. Vou pedir que a Patrícia abra a câmera dela e que a Ana também abra a câmera dela. Nós temos, hoje é um momento triste e um momento feliz, né? Welcome, Patrícia. A gente vai ter, eu vou compartilhar aqui só adicionar o destaque. A Ana, eu quero agradecer demais a Ana por tudo aquilo que ela fez pela gente nesses últimos anos. Foram aí 7 anos, Ana? Conta redonda? 7 anos de trabalho com a TOSB, com muita entrega, com muito dinamismo, com muita, sabe, todo esse amor, esse carinho que a Ana entregou para a gente nesses anos todos e que vem trabalhando com a gente. Então, assim, alguém que a Ana abraçou a comunidade homeopática, tanto na vida dela quanto no trabalho dela, e hoje ela está caminhando para outros trabalhos pessoais, né? Que ela foi
ela tem uma empresa, ela tem um trabalho muito sólido em outras áreas e que ela deixou parado nos 7 anos de total dedicação para a homeopatia e para a TOSME. Então, ela está nos deixando, ela vai caminhar por objetivos pessoais. A gente deseja para a Ana muito sucesso, muita felicidade, todo o carinho, toda a atenção que ela nos deu, nossa imensa gratidão por esses anos de dedicação. Então, assim, se a Ana quiser falar alguma coisa para a gente também, né? E Eu só tenho a agradecer a todos também. Foram muitos anos aí que a gente teve toda essa parceria e a gente todos juntos, né? E a Patrícia também está aí bem preparada para abraçar toda essa causa e continuar o meu trabalho daqui para frente. Então, novamente, muito obrigado, Ana. Assim, é uma perda imensa para nós, mas assim, a gente sabe que os ciclos acontecem tanto para um lado quanto para o outro, as coisas precisam continuar, nenhum de nós é substituível, a gente passa e vem outro e faz e vai tocando o trabalho, o Carlos vai passar, o Gaurang vai passar, o Sankar vai passar, outros vão vir, e assim é a vida, né? A gente é um pop-up, né? Nós somos não substituíveis, ninguém é substituível, mas nós somos seres que entregam sua mensagem, que façam o seu trabalho, deixam o melhor de si e depois a gente passa. Tanto, né, na vida é assim. Então, eu desejo que a Ana tenha muito sucesso naquilo tudo que ela vai trazer para a vida dela a partir daqui, nos empreendimentos dela, na vida profissional, na vida pessoal. E a homeopatia vai estar sempre de braços abertos para tudo aquilo que puder contribuir na vida dela também, sempre vai estar. Eu também, pessoalmente, ela sabe disso. E agora apresentar a Patrícia. Então, a Patrícia tem um sobrenome imenso que é difícil de pronunciar, né? Mas, enfim, é a Patrícia, né? Então, quando a gente fala em Patrícia, é a Patrícia da TOSME, tem formação em administração, ela tem um histórico assim, quando eu selecionei o currículo dela, muito pelo contato dela com essa questão não só empresarial, mas com o contato com as pessoas. Isso para mim é muito importante, eu disse para ela desde o momento, manter isso que a Ana sempre fez, que é o ponto tão positivo da Ana, que é a administração, mas principalmente o amor e o carinho com todos, né, que a Ana sempre trouxe, e sei que a Patrícia vai continuar trazendo esse mesmo espírito de atendimento, de carinho, de dar atenção para cada um individual, porque aqui nós não temos clientes, nós temos colegas, nós temos amigos, nós temos cada um aqui é de extrema importância, o aprendizado, a educação continuada. Então, eu quero apresentar a vocês a Patrícia, que vai responder pela parte administrativa da TOSME e pelo contato com todos vocês, tá? Então, dá um alô para nós aí, Patrícia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É um prazer enorme fazer parte desse time, dessa família. E obrigada pelo carinho de quem está desejando bem-vindo. Espero atender todos vocês sempre com o maior carinho, a maior atenção, igualmente como a nossa estimada Ana fez por anos. Então é um prazer enorme, estarei sempre disponível. É isso. Essa que é a novidade do grupo. Eu vou remover o destaque aqui, Patrícia, tá? Muito obrigado ao time. Segue forte, segue firme rumo aos nossos objetivos, que é melhorar a homeopatia, trazer cada vez mais material, cada vez mais conhecimento, cursos melhores, qualidade. Nosso foco nunca foi quantidade. Nós nunca focamos só em quantidade, nós focamos sempre em qualidade. Então, o Gaurang acho que ficou de apresentar alguma coisa, mas a gente vai deixar essa apresentação para o curso, né? Porque o material mesmo vai vir profusão ao longo do curso. Mas eu sei que ele tem algumas coisas que ele quer trazer para nós, sempre tem. E eu quero também lembrar vocês que nós vamos ter Gaurang ao vivo, Dr. Gaurang ao vivo em novembro, brasileiro, né? Indiano brasileiro, Dr. Gaurang Gaikwad. E também dar um alô para a doutora Maria Catarina, nossa brasileiríssima indiana. O Gaurang é o indiano brasileiro, a Catarina é uma brasileira indiana. Então, assim, muito obrigado por estar trazendo esse curso para nós. Yes. Gaurang,
Muito obrigado ao Gaurang por trazer esse curso, por trazer tudo isso com esses mestres, e isso tudo é tão... Nós não conseguimos colocar um valor, um preço nisso, porque isso é uma coisa para a vida toda. special, and I actually feel, Carlos, even 20 years, 30 years from now on, anyone wants to Eu really acho que daqui 20 ou 30 anos, quando alguém quiser fazer uma remedies, pesquisa em alguns this desses would be a remédios em very detalhe, important treasure, and esse vai that's ser um why all of tesouro us are lucky importante. É to por isso study this, que and that's why I'm excited nós about it, temos because I know this is tanta something a that is felicidade very de special. estudar isso. É algo que é realmente muito especial. Importante que os dois estejam vindo, né? Você e o Sankaran, porque eu sei que Of course, ele my é um teacher, mestre. always, it was his birthday recently, and we had a Foi aniversário kind dele of a esses dias, né? communication, and he'll Nós always be very conversamos um special, very pouquinho e special. ele é uma pessoa muito especial. Você também se tornou um mestre tão nível tão importante, fazendo essas coisas tão boas. I don't think I can ever reach that particular Acho que eu level. nunca vou chegar àquele Sankaran nível do Dr. is Sankaran, né? our Com teacher, certeza, and porque he ele will é always have that space. sempre vai ser o nosso And professor e we will sempre vai keep ter esse working hard, espaço. Carlos, you Mas and nós me, vamos and continuar trabalhando we firme. will find our own way. But people who are our teachers, we can never reach that Mas level. os There is no professores, level. assim, nós nunca vamos chegar naquele nível. Ele é uma coisa que está fora do comum. Once teacher, and you are lucky, Carlos, because so many Você good tem teachers sorte, we Carlos, still porque tem have, tantos professores including bons que nós Sankaran, temos including disponíveis aí, Sarkar, incluindo o including Dr. Max Sumo, Sankaran, Shorta. Dr. These are Sarkar, o Máximo, even Schouten so many more, as you know, e and we tantos are just outros aí lucky que to vocês have conhecem. all Nós of them temos together, and that's simplesmente a why felicidade de tê-los it's todos great that we are with this nesse nosso positive tempo, energy e é together. ótimo termos essa energia positiva aqui e Então, compartilharmos tudo juntos. a gente tem aqui, eu voltei para o português, a gente tem várias mensagens de carinho para Ana, para Patrícia. Muito obrigado, gente, porque isso aqui é família, né? Família Tosbe. Nós somos uma família. E uma vez a família, sempre da família. A Ana sempre vai ser da família, agora a Patrícia é parte da família, o Gaurang é parte da família, a Catarina é parte da família, o próprio Sankara faz parte dessa família Tosbe, né? E todos nós, cada um de vocês é parte da família. Muito obrigado pelas mensagens de carinho e de incentivo para a Patrícia. E também aqui a gente tem mensagens tanto para uma quanto para outra. A gente tem mensagem do João Domingos, obrigado, professor Gaurang, obrigado, Catarina. Então, assim, eu tenho muito a agradecer a todos vocês e dizer que esse curso agora, a gente fazia 1 ano e meio que a gente não trazia Dr. Sankara. O que ele vai trazer é o que ele chama de summit, é o ponto mais alto do conhecimento dele, e também o que Gaurang vai trazer é o que ele tem de mais avançado sobre esse assunto. Então, vocês têm todos nós temos essa grande oportunidade de aprender. O que nós temos aqui é algo que fica para a história. Isso de ficar gravado, a gente tem tantos cursos bons que ficaram gravados, curso de sarcóide, curso de nosóide, curso de agudos, mas que ficou guardado lá. Né? Um material que está guardado para sempre, mas que eu fico olhando para aquilo e falo, nossa, mas ninguém nem presta mais atenção que houve esse grande curso, porque o tempo passa. E esse curso, ele vai abrir, esse curso de animais, ele vai abrir um grande capítulo, um grande parênteses, e esse curso vai se fechar em outubro. E claro que ele está sempre à disposição para aqueles que fizeram, mas aqueles que não fizeram nem vão saber que esse curso existiu. E eu acho pouco provável que a gente possa criar um curso tão bonito quanto esse de mamíferos. Que nem a gente teve aquele curso de Homeopediatrics, tão lindo, tão incrível, um curso tão rico e que ficou na história. Ficou lá, guardado em algum lugar. Que curso magnífico aquele, né? E os pediatras aproveitaram tanto. Então eu sei que todos nós vamos aproveitar demais esse material de mamíferos. Volto a convidar a todos, não percam esse curso. Eu sempre falo que se você começar a fazer esse curso e não gostar, eu devolvo o teu dinheiro. Sabe, eu não tenho nenhum problema em falar isso, sabe? Se você achar que o curso é fraco, que o curso não vale a pena, eu devolvo o teu dinheiro, porque assim, eu tenho total confiança
que o que a gente está oferecendo é muito maior do que o valor que a gente está investindo. Isso é incomparável, né? Nesse nível de mestres não tem nada parecido. Então fica a minha palavra aqui. Eu sempre prometo isso, eu nunca precisei devolver o dinheiro para ninguém, mas se eu tivesse que devolver, eu devolveria sem nenhum problema, porque eu sei da qualidade do que a gente tem. É um nível topzera mesmo, né? Thank you. Thank you. And Carlos, what we did recently, I was Cara, in sabe o que nós fizemos recentemente? Istanbul and then in Eu estava em Moscow, and Istambul we e wanted depois to study Moscou e animals much nós more queremos in estudar os detail and not animais just de in uma maneira books. muito mais So profunda, what não só we pelos did, we livros. Então, o went que nós to fizemos foi wildlife que sanctuaries. I nós personally fomos went with para Utsav in Moscow, santuários da vida wildlife animal, sanctuary esses for animals, reservatórios a que eles cuidam reptile dos zoo. We bichos, e went eu into a fui spider zoo, and we ao actually zoológico spent de days and aranhas, de studied about how their répteis, e eu body fui lá e language is. estudei um I tanto actually sobre a saw a linguagem corporal biped desses animais. green snake, E a eu very vi small essa snake, uma which víbora is assim, very thin. It looks tão like an earthworm. I never knew fininha, this. parece uma I actually minhoca saw it and mesmo, I assim. Eu came não to feel it. sabia que era I have assim. the videos of it. De I olhar para actually saw ela, that eu tinha os black vídeos, mamba, the gravei snake. os vídeos e It eu was via so a much mamba inside. negra, It essa never came cobra. out. We could E not ela see it nunca because it saía was de so lá, nós hidden. não conseguimos The ver ela, most porque ela estava hidden of sempre all the snakes. So escondida many ali. such things É a aranha mais we are escondida que doing a tem. research on Então through nós our fizemos uma experience, and this is pesquisa what we aí, want to share. In fact, if I e é come isso que to eu Brazil, queria I'm going to try to compartilhar. find a Quando eu wildlife for ao sanctuary Brasil, for vou myself tentar also, so I achar could see também something um new. outro santuário aí de vocês para ver outros animais que vocês têm. It's true. So thank you so much, Garan. Thank you so much Thank for you. everything that you have done for homeopathy, especially for us in Brazil. And I hope, and we can see, we will see you and Catarina again in November in person. I also want to thank you, Carlos, once again, Marcelo, and all our Brazilian colleagues, because, well, my life would have been incomplete without any one of you. Yeah. Because So, all my Brazilian Minha vida homeopathic seria friends incompleta se eu não tivesse will be vocês there todos, claro, in my meus heart, amigos because homeopatas aí, such an todos important kind of moram no meu provide coração me e é being muito importante connected. para mim. Eu Thank estou you so muito much. conectado a todos vocês. Então, então, pessoal, muito obrigado a todos. vai até hoje esse valor, né? Esse valor com desconto aí em 6 parcelas. Isso, a Patrícia vai se ver louca aí, porque a gente sabe que vai ter várias, o pessoal vai tá envolvido com esse aqui, ó. E faça a sua inscrição, o momento é esse. E foi perguntado, aqui tem algumas perguntas que eu preciso responder. Então, obrigado a todos vocês, os comentários, o incentivo, nós que agradecemos. Mamba Negra é uma turma do Kill Bill, é verdade. Mamba Negra na verdade não é, né? A Mamba Negra é aquela outra, aquela que não tinha um olho no Kill Bill, né? A Adelaide fala muito grata também pela competição e apoio, pela ajuda do apoio do Daniel na reinstalação do programa Synergy. Sim, pela competência, né? Esse, do Daniel. Eu agradeço também muito ao Daniel, tem feito um trabalho muito bom. Foi perguntado aqui, eu não lembro quem que perguntou, estou procurando, se poderia rever o curso Homeopediatric, que foi realmente um curso aqui, ó, a Vera. Aqueles que quiserem rever algum curso especial que já fez ou que querem adquirir um curso, falem com a Patrícia, tá? A gente tem dado para os colegas, Vera, a gente pode recolocar para você para assistir por um mês aí, algumas aulas que você não assistiu, mas você, por metade do valor, você pode pegar o curso inteiro e ficar com ele por mais 6 meses. Ou então, eu quero rever uma aula específica, a gente dá um mês de atenção para a pessoa, assim, a TOSB é sobre isso, né? É a educação continuada. A gente não deixa o curso indefinidamente porque a gente paga um valor para manter esse curso lá, né? Então a gente tira e coloca na vitrine, não dá, e também para que a pessoa se organize, de ver o curso completo naquele período. Senão fica lá arquivado, um dia eu vejo, não vai ver nunca, né? Então a ideia é que você realmente possa assistir, tá? Qualquer dúvida que exista, eu prometo para vocês que a Patrícia vai responder no mesmo dia e na mesma hora de preferência. Às vezes ela está um pouco ocupada, mas todos vocês vão estar respondidos, não pode me procurar pessoalmente, tá? Eu só quero lembrar de volta que nós estamos também com a excursão para o México. Quem quiser ir para o México, para a Liga, nós ainda temos vagas na excursão. E lembrar vocês que o Gaurang estará no final do ano, além desses cursos aí. É essa a programação que a gente tem para esse ano. E então, assim,
É um grande prazer estar com vocês. É um prazer voltar a fazer cursos de alto nível, que a gente ficou algum tempo aí dando essa lacuna. E contamos com a presença de todos. O momento é esse, o momento é agora. Estudar mais, porque depois que esse curso passar, não sei quando que a gente vai voltar a estudar mais de novo. Vai demorar bastante, tá? O momento é esse. E 5 dedos com Sankara, né? Ué, quando é que Sankara vai trazer? Sankara não repete curso. Gaurang também não repete curso. Eu nunca vi ele repetir curso. Sankara não repete curso. Quando ele faz um curso, ele vai lá, entrega aquela mensagem, depois ele vai para o próximo capítulo. Ele está sempre criando coisa nova. Então o momento é esse. Os mestres são assim, né? Vem o próximo, que vem o próximo, não gosta de ficar repetindo o assunto. Né? Nós que somos medianos, a gente repete assunto. O mestre não. O mestre traz sempre coisa nova. É isso, pessoal. Bom final de semana a todos vocês. A Patrícia está à disposição aí para responder qualquer dúvida. Eu também estou à disposição. O Daniel também. Qualquer coisa da Synergy, o Daniel está à disposição. Um excelente final de semana. Dia 13 tem outra live com o Dr. Sankara. E nós começamos o curso no dia 19, esse de mamíferos, e também o curso do Dr. Sankara de animais, no dia 19. E o dia 17 ou 19, vai estar no currículo, no esquema, e também com Sankara no dia 13, tá? Nos vemos lá. Abraço. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Abraço, Catarina. Thank you again. See you. Valeu, Bye, we will pessoal. see you all in the new animal course. Yeah. Vemos todos no curso do Reino Animal.